Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, aqui é o pastor João Maria. Venho nessa manhã de segunda-feira trazer uma palavra para o teu coração. Louvado seja Deus. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022 e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração que pode mudar a história da tua vida. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e versículo de número 19, ele dá uma palavra que está escrita assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo de número 9 de Mateus, e versículo de número 13, ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. João, pregando no deserto da Judéia, no capítulo 3 de Mateus, ele vai dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, depois de ser batizado, no capítulo de número 4 de Mateus e versículo de número 17, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra que eu quero trazer para o teu coração nessa manhã de segunda-feira é uma palavra trazendo o verdadeiro significado de arrependimento. Muitos confundem, meus amados irmãos, arrependimento com um sentimento de culpa. Muitos confundem arrependimento com uma comoção, mas arrependimento, meus amados irmãos, não é um sentimento de culpa. Arrependimento não é uma comoção. Arrependimento, meus amados irmãos, é mudar de pensamento, é mudar de comportamento, é mudar de opinião. Arrependimento é converter-se, como Jesus converteu a água no capítulo de número 2 de João em vinho. Arrependimento é mudar de um estado para o outro. Muitas pessoas, quando cometem um erro, muitas pessoas, quando faz aquilo que não deve fazer, fala aquilo que não deve falar, machuca pessoas, magoa pessoas, ferem pessoas, elas abraçam, elas até pedem perdão, elas até dizem que está arrependida, mas quando é no outro dia, está cometendo a mesma coisa. Então aquela pessoa, ela não se arrependeu, gerou no coração dela apenas um sentimento de culpa. Muitas pessoas, meus amados irmãos, furtam, roubam e quando às vezes cai até na prisão, declara que nunca mais vai roubar, nunca mais vai furtar, mas na realidade ela não se arrependeu, porque quando ela sai da prisão, ela volta a praticar as mesmas coisas ou piores. Por quê, pastor? Porque na realidade ela não se arrependeu, gerou nela um sentimento de culpa. E por quê, pastor? Porque o arrependimento muda a opinião da pessoa, o arrependimento muda o comportamento da pessoa, o arrependimento verdadeiro muda o caráter da pessoa. Então uma pessoa que diz que se arrependeu e não mudou de comportamento, não mudou de opinião, não mudou o seu caráter, na realidade ela não se arrependeu, gerou apenas no coração um sentimento de culpa. Mas nessa manhã, meus amados irmãos, em poucas palavras, eu quero trazer uma mensagem para o teu coração. Aquele que se arrepende verdadeiramente é mudado de estado. Aquele que se arrepende verdadeiramente, ele é convertido de um estado para outro. Ele se transforma em uma nova pessoa. É por isso que você conhece pessoas que roubava, matava, furtava, operava crimes, praticava crimes, e hoje você olha para aquela pessoa, parece ser outra pessoa. Aquela pessoa não rouba mais, aquela pessoa não furta mais,
Aquela pessoa não engana mais ninguém, aquela pessoa não pratica mais crime, aquela pessoa agora é outra pessoa. Por quê? Porque verdadeiramente ela se arrependeu. Então, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ela muda o comportamento. Se ela roubava, não rouba mais. Se ela mentia, não mente mais. Se ela furtava, não furta mais. Se ela praticava crime, ela não pratica mais. Se ela enganava pessoas, ela não engana mais. Se ela era um charlatão, já não é mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso, meus amados irmãos, é arrependimento. E quando você se arrepende verdadeiramente, você recebe a maior bênção da tua vida. Qual é, pastor? Você recebe a presença do Espírito Santo na tua vida, porque não há bênção maior do que a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então, quando você vir uma pessoa dizer que se arrependeu, quando você vir uma pessoa praticar algo, uma pessoa lhe machucar, uma pessoa lhe magoar, uma pessoa falar mal de você e abraçar você lhe pedindo perdão e dizendo que se arrependeu, e no outro dia aquela pessoa está praticando a mesma coisa, talvez não com você, mas com outras pessoas, então é porque aquela pessoa não se arrependeu, gerou nela apenas um sentimento de culpa. E sentimento de culpa, meus amados irmãos, não é arrependimento. Mas quando você viu uma pessoa que falou mal de você, uma pessoa que praticou maldade com você, uma pessoa que te feriu, uma pessoa que te magoou, uma pessoa que te machucou, te pedir perdão, meus amados irmãos, e você viu que aquela pessoa não praticou mais aquilo que praticou com você, com mais ninguém, verdadeiramente aquela pessoa, ela está arrependida, porque o arrependimento sincero, ele traz a mudança do comportamento, ele traz a mudança de caráter, ele traz a mudança de opinião. O arrependimento sincero, ele converte, ele muda a pessoa de um estado para outro. O arrependimento sincero, ele faz com que aquela pessoa se transforme em outra pessoa. Assim, eu quero trazer essa palavra no teu coração. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa do engano, se arrependa na maldade, não engane pessoas, não pratique maldade com pessoas, seja uma pessoa de um caráter bom, seja uma pessoa de um caráter verdadeiro, não machuque pessoas com palavras, não fira pessoas com a sua personalidade, louvado seja Deus, não roube pessoas, porque você não precisa roubar para ter alguma coisa, louvado seja Deus, não furte, porque você não precisa furtar para ter alguma coisa, você tem talento, só com os talentos que você tem, você já pode conquistar o mundo inteiro. Então você não precisa machucar pessoas para se dar bem, você não precisa roubar pessoas para se dar bem, você não precisa furtar pessoas para se dar bem, você não precisa tentar queimar a imagem de pessoas para se dar bem, você não precisa falar mal de pessoas para se dar bem, você não precisa, meus amados irmãos, tentar matar pessoas para se dar bem, porque com os talentos que você tem, sendo usado da maneira correta, já é o suficiente, meu irmão e minha irmã, para você ganhar o mundo inteiro e como recompensa maior, a tua vida eterna. Esse é o pastor João Maria que vos fala pela boca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está me usando nesse momento para a tua vida. Se arrependa de todo o mal que você já fez, se arrependa de todo o mal que você já praticou. Agora o arrependimento sincero, que não deixa você praticar mais aquele mal que já praticou, porque quando nós verdadeiramente nos arrependemos, a gente não consegue mais, meus amados irmãos, praticar as mesmas coisas, porque o arrependimento sincero, ele nos muda. Louvado seja Deus. O arrependimento sincero, ele muda a nossa mente. Mude os seus pensamentos e mude de vida. Essa é a palavra para o teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.